Oi, divas e divos, tudo bom? Comigo tá tudo ótimo, melhor agora que eu tô conversando com vocês. Então, eu tô pra gravar esse vídeo há muito tempo, mas como vocês sabem, eu tava sem computador, então ficava mais complicado gravar o vídeo porque não tinha como editar. Quem não sabe, ano passado, em março, vai fazer um ano agora, eu fui viajar para os Estados Unidos. E desde então, eu resolvi gravar um vídeo, vários vídeos, né, gravar uma série, contando pra vocês como é que foi todo o processo, porque quando eu fui para os Estados Unidos, quando eu tava lá, eu recebia muita mensagem de amigos, de conhecidos, me fazendo muitas perguntas de como é que era a entrevista do visto, como é que tinha sido, como é que é pra fazer o passaporte, como que foi pra comprar as passagens, etc e tal. Então eu resolvi gravar esse vídeo porque essas dúvidas dos meus amigos podem ser dúvidas de vocês que também me assistem, né? Então eu pensei, por que não ajudar, sabe? Eu gostaria muito de ter visto um vídeo desse tipo na época que eu tava pesquisando as coisas da viagem e tal. A nossa viagem, nós fomos em um grupo de 5 pessoas e a viagem foi toda por nossa conta, não foi por agência. O que não vou dizer que não foi por agência, a nossa passagem a gente comprou numa agência, só a passagem. E o resto, a gente preferiu ficar em casas, apartamento, ao invés de ficar em hotel, porque a gente viu que o custo-benefício era melhor. Então foi tudo assim por nós mesmos. A gente foi verificando o que era melhor e o que não era. Então é isso que eu quero ajudar vocês que estão indo para viajar para fora do país. A minha viagem foi para os Estados Unidos. Eu fui para Nova York, Las Vegas e Los Angeles. Na época eu paguei muito barato nas passagens, foi meio que uma promoção relâmpago. Então, eu vou falar da passagem num outro vídeo. Este primeiro vídeo é explicando mais ou menos isso e explicando pra vocês que quando a gente planeja uma viagem grande, no caso a minha foi de um mês, então assim, foi uma viagem grande, a gente precisa planejar, sabe? Porque ainda mais que se for a primeira viagem. No meu caso, foi a minha primeira viagem pra fora do país. Então, na verdade, eu já fui pra fora do país, fui pra Argentina, mas fui de carro e tal. Uma viagem de avião pra fora do país, que precisa de visto, foi a primeira, a dos Estados Unidos. Então a gente ficou um ano planejando, sabe? Não foi uma coisa assim, uau, vamos amanhã, não. A gente ficou um ano planejando, a gente juntou dinheiro, porque você gasta dinheiro, você tá indo para os Estados Unidos, onde as coisas são super baratas, você quer comprar tudo, então precisa levar dinheiro, então a gente juntou muito dinheiro. A gente não tinha passaporte, a gente não tinha visto. Quando a gente começou a pensar na viagem, então a gente teve que fazer o passaporte, tirar o visto. Então tudo isso requer muito tempo e dinheiro e muita paciência. Então eu quero que vocês, antes de qualquer coisa, peguem um caderninho, peguem um papel e vejam o que tem que ser feito para viajar. Ok. Se você já tem o passaporte e o visto, perfeito, são 2 etapas a menos. Mas eu vou falar de como foi a minha. Então vamos supor que você ainda não tenha nada disso. Qual é o primeiro passo? Fazer o passaporte. Esse tem que ser o primeiro passo. Depois de você estar com o seu passaporte, agendar na Polícia Federal, daí você vai lá, faz a entrevista, recebe o passaporte. Depois que você tem o passaporte na mão, você pode dar entrada no visto, que tem que ser a segunda parte. Antes de procurar hotel, etc e tal, nos Estados Unidos, primeiro tira o visto. Eu penso dessa forma, tem gente que faz diferente, mas eu prefiro. Até porque eu já vi muita gente falar, ai meu Deus, eu tinha comprado passagem e tudo, meu visto foi negado. Então eu prefiro não arriscar, entende? Nesse ponto, assim, não quero jogar dinheiro fora. Então vai lá e faça o visto. Depois que fizer o visto for aceito, daí você faz o processo. É claro que antes de eu tirar o visto, eu já sabia pra onde que a gente ia. A gente já tinha visto onde iria, quais os estados e tal. Ok, isso a gente já tinha visto, mas a gente não tinha comprado, pago nada. Depois que o visto está na sua mão, você vai lá e começa a ver a passagem, o dólar. É muito importante se você for para os Estados Unidos, você tá sempre de olho no dólar. Nossa, virou assim o meu site principal, sabe? Eu acordava e já clicava lá no dólar. Dólar hoje. Então assim, porque às vezes pode ter uma queda
que vá ser bom pra você, entende? E uma dica que eu dou, o dólar hoje tá, não sei quanto que tá o dólar hoje porque eu não tô mais olhando, mas vamos supor, 2,60 e pouco, 2,65 o dólar. Daí amanhã você acorda e o dólar tá 2,58. Nossa, foi uma queda muito grande, então vale a pena trocar. Pelo menos troca um pouco, entende? Porque pode ser que diminua mais, mas pode ser que volte a aumentar. A gente não sabe, é uma caixinha de surpresa. Então, é só, uma coisa que eu não fiz e me arrependo foi isso. Porque tinha uma hora que o dólar tava 2,30, se eu não me engano, 2,30 e pouquinho. E a gente não trocou, sabe? Ai, de repente vai abaixar mais. Mas na época que eu fui trocar, já tava 2,42 o dólar. Então tinha aumentado. Então, às vezes é bom, assim, nesses picos, já trocar, não precisa trocar o dinheiro todo, mas troca um pouco, pelo menos. Outra coisa que eu fiz, a gente fez, foi uns meus amigos fizeram, foi uma caixinha onde a gente foi guardando o dinheiro da viagem, entende? Porque se você deixar na mesma conta, no mesmo lugar onde está o seu dinheiro que você vai gastar, você vai acabar gastando o dinheiro da viagem. Então, é uma dica que eu dou, é deixar numa caixinha ou numa conta separada. No meu caso, ficou numa conta no banco separada, que foi própria para viagem. Nos 6 primeiros meses eu guardei o quê? Dinheiro pro visto, dinheiro pro passaporte, dinheiro pra viagem pra São Paulo, pra tirar o visto. Eu fui guardando, mais ou menos quanto que eu vou gastar pra isso, pra aquilo, sabe? Daí isso foi pra pagar essas coisas. Depois que eu tinha o visto na mão, o que eu comecei a fazer? Metade do meu salário eu guardei para levar para a viagem e a outra metade eu pagava coisas aqui que eu ia usar na viagem. Por exemplo, a gente comprou a passagem em novembro, a gente foi viajar em março. De novembro a março, a gente foi pagando a passagem, que a gente comprou em vezes. Quando a gente foi viajar, já estava quitada a passagem, porque a gente foi pagando, entendeu? A nossa casa que a gente ficou, o carro, tudo eu paguei aqui no Brasil. A gente chegou lá, não precisava pagar nada disso, nem o hotel, nada. Então, que a gente em Las Vegas ficou no hotel. Então, é essa a dica. Então, metade do meu salário eu guardei pra levar de dinheiro pra gastar lá, e outra metade eu já pagava as contas aqui. Então, o legal é isso, sabe? Ter um cartão internacional de crédito pra poder fazer isso. No nosso caso, o cartão era meu, que eu era a única que tinha esse cartão dos 5 amigos. Então, o cartão era meu, eles davam pra mim o dinheiro e eu pagava. Então, assim, isso é muito interessante. Se você for com mais amigos, isso é legal. Outra coisa que a gente fazia muito era reunião. A gente criou um grupo no WhatsApp, onde a gente ficava conversando durante o dia sobre as casas que a gente iria alugar, o carro que a gente iria alugar, as coisas que a gente iria fazer. A gente conversava sempre pelo WhatsApp, então tomamos decisões juntas. Confesso pra vocês que a gente tomou decisão em fevereiro, tendo que viajar em março. Desde novembro a gente tava escolhendo a casa, o lugar que a gente ia ficar, mas a gente só escolheu em fevereiro. Mas mesmo assim a gente se reunia todo final de semana. Foi todo final de semana mesmo. A gente se reunia numa casa e discutia sobre a viagem, o que ia fazer, o que não ia, via as casas que a gente ia alugar, que poderia, que não poderia. Então, assim, foi bem cansativo. A pré-viagem é muito cansativo, gente. Essa coisa de planejar. Talvez quando a segunda seja mais fácil, porque a gente já foi pra lá, então a gente sabe mais ou menos como é que é. Mas a primeira, como nenhum dos 5 tinha viajado para os Estados Unidos, a gente tinha um pouco receio de fazer muitas coisas, sabe? Então foi muito, assim, estressante a pré-viagem, eu achei. Essa coisa de, você trabalhar um mês, receber um salário e não poder gastar, sabe? Também estressava um pouco, porque foi uma coisa... É difícil, imagina. Eu fiquei sem comprar roupa, fiquei sem comprar bolsa, fiquei sem fazer muita coisa, sabe? O que eu queria pra poder guardar dinheiro pra viagem. Então, no meu caso, tem pessoas que não, mas eu trabalhava como professora. Já imaginem, o salário é uma miséria. Então, eu tive que fazer isso. Eu, além do trabalho como professora, também peguei trabalhos como modelo. Então, foi onde me ajudou mais, sabe? Porque eu consegui unir os dois. Mas é estressante o pré-viagem, né? Esse planejamento. Mas depois vale muito a pena, sabe? Quando a gente chega lá,
E esse pré é muito bom, porque quando você chega lá, a gente saber que aquele dinheiro que a gente tinha, cada um tinha levado, era pra gastar na viagem, porque a gente não, quando voltasse não ia precisar pagar mais nada, entende? Então isso é a vantagem. Exemplo, não tira o visto perto da sua viagem. Pode tirar uns 6, 7 meses antes, que já é um tempo bom pra você se planejar. Como eu falei, você já pode ir planejando antes do visto, mas não compre nada sem ter o visto na mão. Então, assim, vá planejando. Depois que você tem o visto, já é interessante ir comprando as coisas, porque até o dia da viagem você já vai estar tudo quitado. Então, não vai ter aquela preocupação de tipo, uau, vou chegar no Brasil, tem muita conta pra pagar. A gente chegou aqui sem conta nenhuma pra pagar. Entendeu? Então isso é bom. E lá também a gente não tava preocupado de, ai meu Deus, tem que pagar. O que a gente deixou separadinho foi o da gasolina, que cada um deu uma quantidade X, a gente colocou numa caderneta que ficou comigo, numa carteira, né, que ficou comigo, e a gente ia gastando esse dinheiro pra gasolina. Então, e ainda sobrou, e a gente conseguiu, quando a gente chegou no Brasil, eu reparti esse dólar para o pessoal. Então, isso é muito legal, se planejar, pegar uma planilha, escrever o que precisa, o que não precisa, o que tá faltando. Escrever tudo que você tem, as metas, o caminho que você tem que seguir. Então, e vai facilitar muito, sabe? Então eu acho isso bem legal. No próximo vídeo eu vou falar sobre o passaporte e o visto, como é que funciona, como que eu fiz, qual foi, se eu procurei despachante ou não, eu vou contar tudo no próximo vídeo. Então vocês podem deixar perguntas aqui embaixo que eu vou fazer questão de responder todas pra vocês. E se tiverem dúvidas, podem deixar recadinho na fanpage que eu sempre vou responder pra vocês, porque eu realizei um sonho, eu amei viajar, valeu super a pena, todo o sacrifício valeu muito a pena, é o que realmente dizem, o dinheiro que a gente gasta é muito pouco pro que a gente sente quando tá lá, sabe? A viagem é a única coisa que a gente gasta e enriquece. A única coisa que você põe dinheiro e fica mais rico. Então, assim, viagem, sabe? Se você quer fazer isso, mas tem que lutar, tem que guardar dinheiro, tem que economizar, vale a pena. Economiza, mas vale, sinceramente, assim, ó, não vou mentir. Claro que foi difícil no começo, que bolsa linda, queria comprar, não posso, tem que guardar pra viagem. Foi difícil no começo, mas depois foi tipo... E às vezes a gente compra tanta coisa que a gente nem precisa, sabe? E o que eu colocava na minha cabeça? Deixa, tô guardando porque eu vou comprar lá por mais barato. E realmente, agora com o computador eu acho que eu vou conseguir postar pra vocês o meu vídeo de comprinhas dos Estados Unidos. E nossa, eu comprei muita coisa, muita coisa. E não levei nem tanto dinheiro assim. Então assim, ó, economizem, vale a pena, juntem dinheiro, chamem os amigos e vão ser felizes viajando, porque faz muito bem a saúde mental e faz muito bem pra tudo. Então é isso. Beijinhos cor-de-rosa e até o próximo vídeo.